Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer a segunda parte desses vídeos de geometria e álgebra. Na parte anterior, nós falamos do uso de álgebra linear, que era como uma possível maneira da gente ter um ferramental para trabalhar em computação gráfica. Vimos que algumas transformações geométricas que são interessantes para animação, para descrição de cena, eram possíveis de serem representadas por transformações lineares, a rotação, a escala, o espelhamento, e até introduzimos uma transformação nova para a maioria, provavelmente, que seria o cisalhamento. Mas também chegamos à conclusão que a transformação linear não era capaz de representar uma das transformações geométricas mais importantes, que é a translação. Na realidade, toda transformação linear preserva a origem na sua posição, e, com isso, a gente teve que pensar em formas alternativas de ter uma álgebra que pudesse servir de base para a gente escrever algoritmos geométricos. Então, uma das formas possíveis seria usar as transformações lineares afim, que seria uma matriz mais um vetor, e depois nós mostramos que isso aí era possível, mas era numa forma pouco conveniente. Uma forma mais conveniente apareceu com as coordenadas projetivas ou coordenadas homogêneas, né? que é uma teoria que permite a gente ter uma representação muito mais completa das transformações geométricas, né? O que são as coordenadas homogêneas e projetivas? Vamos começar bem do começo para tentar entender. Quando a gente aprendeu a fazer um plano, coordenadas cartesianas no ensino médio, vocês aprenderam que a ideia geométrica intuitiva era associar um ponto com as suas coordenadas num sistema de eixo que estariam colocados lá. Então, esse ponto se associava a uma dupla, no caso aqui do plano do R2, que seria a coordenada horizontal, aqui no caso x, abscissa, e aqui a coordenada y também, coordenada vertical. Essa associação poderia ter sido feita de uma outra forma, muito mais sofisticada, que seria, por exemplo, vamos pensar que esse plano XY está imerso dentro de um outro espaço de dimensão 3, onde eu tenho as coordenadas x homogêneo, y homogêneo e w. E que esse plano que eu estou associando cada ponto às suas coordenadas fosse, na realidade, o plano w igual a 1. Nessa representação, de novo, a gente tem as mesmas interpretações geométricas de posição, de coordenada x, de coordenada y. A origem, no caso, é esse ponto aqui do canto, né? E essa representação aqui nesse plano seria de 3 coordenadas, que seria o x, y, e mais essa uma coordenada w, que seria 1. Então, eu até por notação vou trocar a representação de parênteses por representação de colchete. E então, toda vez que eu estiver referindo a um ponto em coordenadas homogêneas ou projetivas, eu vou usar os colchetes, e toda vez que eu estiver falando de coordenadas cartesianas, vamos usar os parênteses. Tá? Então, com isso, essa coisa é, por definição, a mesma coisa, digamos assim. Essa é a extensão do R2 para esse plano que a gente vai passar a denominar PR2. Então, dentro desse conceito, como eu tinha dito, a origem, que era 00, virou 001.
não é mais a origem 000. Aliás, nessa representação, essa origem não existe. Tá? Aqui, e existe uma extensão dessa representação, que realmente são as coordenadas projetivas homogêneas, que diz o seguinte: nesse espaço aqui, se eu multiplicar por um valor W qualquer, por uma constante qualquer, esse ponto continua representando o mesmo ponto cartesiano. Ou seja, nessa representação, na realidade, todas as retas que passam da origem e passam por qualquer ponto aqui no plano, elas vão representar pontos no plano. E aqui, por exemplo, todos os pontos dessa reta representam esse ponto que está aqui. É um ponto cartesiano só. Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, se eu tiver um vetor que tenha como coordenadas homogêneas x, h, y, h e w, eu vou tentar achar as coordenadas cartesianas dividindo por w. Aqui está aquela coisa de que o 0, não pertence a esse conjunto que nós estamos trabalhando, porque seria uma forma totalmente indefinida, 0 sobre 0 aí na questão. Tá? Então, nós vamos ver logo mais que até o W igual a 0 é possível e nós vamos ter uma interpretação para ele importante. Mas, só para fixar melhor, aqui tem uma representação de um ponto bem simples, que seria o ponto 2, 3, aqui, digamos que aqui na nossa representação do segundo grau seria aqui 2 e aqui coordenada 3. Aqui, esse cara corresponde ao 2, 3, 1, ou também corresponde ao 4, 6, 2, ou 1, 1 e meio, meio. Todos são o mesmo ponto cartesiano, que seriam pontos ao longo dessa reta. Então, essa é a coordenada projetiva ou coordenada homogênea. Tá? Para entender até um pouco mais o poder dessa representação, eu fiz um exemplo aqui interessante, que seria só para tentar induzir geometricamente a interpretação do que é um W igual a 0 nessa representação. Peguei aqui um vetor 4, 6, com tem um certo ponto cartesiano aqui nesse plano. A esse ponto corresponde essa reta. E aí eu vou pegar e fazer uma análise desse plano aqui, que seria esse plano W versus U. E vou botar ele aqui nessa representação, e esse ponto 6, 4, 2 estaria aqui. Né? E o ponto cartesiano correspondente, que está aqui com essa representação de losango, estaria aqui, seria o 3, 2. E vou fazer uma série que seria aí dividindo essa última coordenada W por 2. Então, se eu dividir essa última coordenada por 2, eu passo a ter agora o ponto cartesiano e o ponto homogêneo no mesmo lugar, em cima do próprio plano, tá? E a coordenada 3, 2 virou 6, 4. Tá certo? Agora, se eu dividir isso por 2 novamente, ele vai passar, eu vou estar aqui no espaço projetivo e aqui no espaço cartesiano, 12 e 8. Se eu dividir por 2 de novo, eu vou ficar em 24, 16. É claro que quando essa série se aproxima de 0, aqui com W igual a 0, esse ponto vai se aproximar do infinito nessa direção 6, 4 ou na direção 3, 2, tanto faz, porque o infinito é o mesmo. Mas percebe que é um infinito na direção positiva. Cada ponto do plano do R2 tem um infinito diferente e tem uma representação dele aqui colocada em termos de coordenadas homogêneas. Então, essas coordenadas homogêneas, da forma com que elas foram introduzidas em 1800 pelo Mórbido, aquele matemático, depois eu me lembro o nome dele, elas permitem uma representação muito mais ampla
do sistema para o próprio plano R2. Quer dizer, eu posso ter pontos no infinito com representações finitas que podem ser representadas dentro de um computador. Então, é uma representação muito poderosa. Hoje, eu vou tratar não dela como um todo, vou tratar só da primeira parte dela, que seria daquela parte em que eu, quando vou pegar os pontos do R2, por exemplo, eu vou aplicar transformações desse tipo aqui, em que a última linha é sempre 001. O que quer dizer que um ponto que está no plano projetivo vai permanecer no plano projetivo, vai continuar sendo 1 aqui. Nós vamos também generalizar hoje do plano do PR2 para o PR3. Nós vamos trabalhar mais no PR2 porque, na realidade, esse aqui já é um espaço tridimensional, esse aqui seria um espaço de dimensão 4, é muito difícil enxergar. Nós vamos fazer todos os exemplos e todas as coisas aqui, depois a gente generaliza para cá. Tá? Mas essa representação ela é tão conveniente que alguns sistemas gráficos passaram a adotar, inclusive, assim, como se as matrizes que representassem as transformações fossem matrizes, na realidade, digamos, 2x3 ou 3x4, que era uma certa inconsistência geométrica, porque você não podia compor, multiplicar essas matrizes entre si, porque você não vai multiplicar uma matriz 3x4 por outra matriz 3x4. Então, não teria muito a composição das transformações. Mas, digamos assim, ficava uma álgebra meio incompleta, mas, mesmo assim, alguns sistemas acharam por bem adotar essa interface, por exemplo, na API, na interface de programação, você definir transformações com essas matrizes incompletas. Aqui vamos tentar manter o mais próximo da consistência com a álgebra e a geometria, e eu vou, então, aqui agora tratar, então, por exemplo, da questão principal para nós, que é a translação. Como é que uma translação, né, que eu tenho aqui, então, agora, vendo nesse plano, que é o plano do homogêneo, né, eu tenho um ponto que está aqui, coordenada xy, xy1. Se eu fizer uma translação dele, ele vai vir para uma certa outra posição aqui, que, na realidade, vai corresponder a somar na coordenada x e y dele o tx e o ty. Mas aqui nesse ambiente de coordenadas cartesianas eu não tenho uma boa representação. Mas no ambiente de transformadas de coordenadas projetivas eu tenho. Essa translação eu posso representá-las como uma multiplicação de uma matriz por um vetor, uma transformação linear nesse espaço tridimensional. Então, eu posso representar a translação como uma matriz. Aí você me pergunta, Marcelo, qual é a grande vantagem de eu representar uma translação por uma matriz? A vantagem é que você começa a ter uma álgebra que suporta melhor o raciocínio para que a gente necessita para implementar. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor agora que eu queira pegar esse objeto aqui, que é um perfil de um aviãozinho, e rodar ele de θ graus para cima, mas em torno de um ponto aqui que seja, digamos, na linha de sustentação do avião. Tá? Não quero rodar, porque se eu rodar de θ ele aqui, ele vai lá para trás, porque ele vai rodar θ, esse próprio ponto vai ficar rodado de θ para cá, para baixo. Tá? Não, eu quero rodar em torno desse ponto aqui, não em torno da origem. Então, como é que eu posso fazer isso? Simples. Eu faço uma translação desse ponto para a origem, que significaria simplesmente essa transformação que está aqui, né, onde aqui estão menos as coordenadas da posição do ponto de sustentação. Faço a rotação em torno da origem, que é a tradicional, que nós vimos no vídeo passado, e depois faço a translação de volta para a posição que ele estava lá. Aí você diz, mas Marcelo, de qualquer maneira, eu tenho 3 matrizes aí. Sim, você pode ter uma função
que monte essas matrizes, multiplique elas e dê a resposta. Então, você tem uma matriz só para responder qual é a transformação que está lá. Esse produto da matriz, dessas três matrizes, me retorna uma matriz que, multiplicada pelas coordenadas desse perfil aqui, desses pontos do perfil, coloca eles nessa posição. Então, essa possibilidade de você ter incluído a transformação de translação geométrica e translação como uma transformação linear permite que a gente faça esse tipo de manipulação geométrica, que seria rodar um objeto em torno de um certo ponto, que não é a origem, com uma matriz só. Mais ainda, por exemplo, suponha que eu queira mudar o tamanho disso, só para enfatizar. Existem infinitos exemplos, mas para mudar o tamanho, de novo, a mesma coisa. Se eu escalar aqui esse ponto, digamos, essa escala seja multiplicar por 2 ou 3, esse ponto vai ficar multiplicado por 2 ou 3, vai vir para aqui. O avião escalado vai estar aqui em cima. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso trazer para a origem, posso fazer a escala na origem e depois posso trazer de volta. E, com isso, voltar a ter, de novo, uma matriz só, que está errado, que seria uma matriz de escala, tá? Né? Que teria essa formulação que está aí. Tá certo? Então, essa inclusão da transformação, da translação como uma coisa, uma transformação geométrica com o mesmo modelo de representação algébrica, ou seja, uma matriz, facilita muito a gente raciocinar e implementar as coisas. Existe um momento que isso fica muito interessante, que é quando a gente tem as cadeias cinemáticas. O que é uma cadeia cinemática? É quando a posição ou tem uma hierarquia de movimentos. Por exemplo, vamos supor que eu queira desenhar esse bonecozinho como sendo um articulado, que eu tenho aqui o tamanho do pé dele, o tamanho... Aí tem um ângulo que eu posso, digamos, mudar, tá certo? Esse ângulo, se eu mudar, ele fica mais em pé ou mais ajoelhado. Esse aqui ele dobra o joelho, esse aqui ele fica com a coluna reta ou fica com a coluna sentada, aqui ele faltou um ângulo aqui que seria do braço dele, o outro aqui. Então, é uma cadeia cinemática isso aí. Para chegar à posição da cabeça, eu preciso saber todos os caminhos que essas coisas chegam. Mesma coisa aqui com o braço de robô. Existe uma certa hierarquia aqui entre a base, eu sei desenhar, mas depois, para desenhar esse braço, depende desse ângulo da base. Ele pode ser para cá ou para cá. Depois que eu desenho esse braço, para eu desenhar esse outro braço, depende desse outro ângulo que está aqui. Então, essas cadeias cinemáticas de movimento, elas criam uma dependência que fica difícil eu posicionar o objeto, o dedo aqui na cena, sem eu posicionar toda a cadeia cinemática que chega dentro dela. E aí eu queria mostrar um outro conceito que eu vou ilustrar com esse patinho que está aqui. É um conceito um pouco complexo de provar, por isso eu vou simplesmente fazer uma ilustração dele. Vamos supor que eu queira rodar esse patinho e transladar de forma que ele fique assim. Ele fique rodado de um ângulo θ e transladado nessa direção aqui de uma distância d. Vamos ver como é que eu posso fazer isso. Tá aqui, ele aqui, está aqui. Então, a coisa mais simples, inicial, seria dizer, eu vou pegar esse patinho e rodar de θ, que seria aqui essa matriz de rotação que está aqui. Tá? E depois eu vou transladar isso de uma certa posição, que seria daqui para cá. Ora, daqui para cá era D aqui, mas aqui é cosseno θ, seno θ, para poder pegar essa posição, e eu vou transladar ele, essa forma já nessa pose, nessa rotação, para cá, para essa posição. Mas existe uma outra maneira interessante de fazer isso, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma coisa que é meio chata em termos de programação. O que é? A primeira coisa que você fez foi uma rotação. A segunda coisa que você fez foi uma translação, certo? Agora, quando você vai acumular isso numa matriz, ela é acumulada ao contrário. Eu tenho aqui uma
eu pego o meu ponto original, multiplico por uma rotação. O resultado disso é um outro vetor que eu multiplico por uma translação, e aí eu vou ter os pontos aqui nessa posição que está aqui. É um pouco diferente, né? Assim, não dá para eu começar com a rotação ali na coisa, já que penso numa rotação, penso numa translação, eu vou, à medida que eu for fazendo as coisas, eu vou acumulando. Porque isso seria interessante para poder fazer uma cadeia cinemática, que eu vou fazer muitas transformações de translação e rotação, acumulando. Então, eu não quero ir de trás para frente. Eu não quero que a minha primeira matriz que eu vou colocar deveria ser a última, né? Então, uma das maneiras de raciocinar é considerar quando as transformações só são translação e rotação, escala quebra esse paradigma, tá? Cisalhamento quebra esse paradigma. São transformações que preservam de toda a geometria as distâncias dos objetos. E eu posso pensar o seguinte: colo nele um eixo junto com o objeto. E aí eu posso pensar que nesse eixo local eu vou fazer uma translação nele. Então, essa rotação ocorre seguida de uma translação nesse eixo local. E vou parar na mesma posição que está lá. Só que a maneira de eu escrever isso algebricamente é diferente. Eu vou botar a rotação, depois eu vou acumular a transformação local P. Tá? Essa expressão que está aqui produz a mesma matriz que essa expressão que está aqui em cima. Tá? A translação local é essa, né? É diferente dessa translação, mas ela está multiplicando pelo lado direito e aqui, enquanto ela está multiplicando a matriz R pelo lado esquerdo. Claro, como os produtos não são produto de matriz, não a ordem importa, eu tenho que cuidar da ordem. E nesse caso de raciocinar com transformações locais, com eixos locais que vão se trasladando rigidamente com o objeto, eu posso seguir essa ordem, que é a ordem inversa. Isso vai facilitar muito aquele programação, por exemplo, daquele nosso braço mecânico. Tá? Isso aqui é um resultado geral para desde que as transformações sejam de translação e rotação. Ou seja, eu posso agora fazer uma outra rotação aqui e uma outra translação, e eu continuo acumulando à direita essa coisa, enquanto aqui eu teria que ir acumulando ao contrário. Tá? E por que isso tudo é importante? Porque, geralmente, os sistemas gráficos têm uma matriz que representa o estado de transformações daquele momento. Quando você vai desenhar o patinho, você vai desenhar ele nas coordenadas que ele foi definido aqui embaixo. Tá? Ou seja, esse aqui seria, sei lá, o ponto 2, 2 ou 1, 1, qualquer coisa que seja a escala do patinho. Não seria colocar aqui já ele posicionado na posição final. Quem faz o trabalho de posicionar, de instanciar o objeto, são as matrizes de transformação que são colocadas aqui. Então, essa matriz de transformação, ela a gente, no sistema gráfico, para diminuir, de novo, a questão da transferência entre onde o ambiente está sendo programado e aonde a cena está sendo renderizada, que geralmente existe, isso está na CPU e o outro está lá na GPU, a gente não fica passando toda hora a transformação, a gente tem um conceito de transformação corrente. E quando eu vou acumulando, eu crio uma nova transformação M, eu multiplico pela matriz corrente e coloco lá. Vou mostrar como exemplo, por exemplo. Vou mostrar um exemplo em que nós queremos representar esse braço mecânico com duas primitivas apenas. Uma esfera, uma primitiva de esfera e uma primitiva de um cubo. Tá? Claro que eles aqui estão aparecendo tanto alongados, com escalas não uniformes, quanto com cores diferentes, aqui no caso desses que estão aqui, da palma da mão e dos dedos. Então, mas são as mesmas primitivas.
como é que eu consigo desenhar um braço de robô que seja articulado, que eu consiga comandar ele e animá-la, por exemplo, em 3D, usando esses conceitos que eu coloquei agora? Vai ser simples, eu vou ter que criar para cada objeto desse aí um sistema de eixos no qual ele vai ser desenhado. Tá? Aqui, no caso, eu vou ter na base 2 sistemas de eixos. Um que é o sistema global, que seria onde a cena toda estaria representada, que é x, y, z. Depois, porque aqui eu tenho 2 movimentos nessa bola, né? Um movimento que roda esse braço para frente, em torno, assim, na frente da tela, e outro movimento que vai abaixar esse antebraço aqui para que ele fique mais para baixo ou mais para cima. Então, são 2 rotações que eu vou colocar aqui no início. Então, eu vou rodar primeiro de um sistema de eixo para cá, depois vou rodar o outro, depois eu venho para essa outra posição. Eu vou explicar isso em mais detalhe. Quer dizer, a base não sofre transformação nenhuma, é identidade. Desenhar o antebraço, ele vai ter uma rotação em torno de Y e depois rotação em torno de Z1. Em torno de Y, ele vai rodar na vertical, digamos aqui. E em torno de Z1, ele vai abaixar o braço para pegar alguma coisa ou levantar o braço. E aí, para desenhar esse forearm, que seria isso aqui, eu vou também aplicar uma translação daqui dessa posição para cá, já no eixo local. Percebe que tudo isso é no eixo local. Eu rodo de Z para Z, quando eu rodo em torno de Y, Z vai de Z para Z1. Aí, quando eu for rodar em torno do ângulo, agora eu já estou fazendo rotação em torno de Z1. Quando eu for transladar, eu vou transladar em torno de Y1 para a posição que está aqui, que é essa posição aonde eu vou desenhar o objeto. E aí ocorre uma coisa que é o seguinte, eu vou ter que desenhar esse cara aqui com um comprimento deformado. Ele não pode ser desenhado como um cubo, porque senão ele ficaria um cubinho aqui. Ele tem que ser desenhado com o tamanho D nesse tamanho e o tamanho que for a largura também em torno dele. Essas transformações eu não vou acumular aqui dentro. Eu vou ter que fazer a par para poder trabalhar aqui, porque essas transformações quebram o paradigma que eu disse inicialmente, aonde esse teorema de eixos locais é válido. Essas transformações só podem ser transformações de translação e rotação, ou seja, preservam totalmente as distâncias entre os objetos. Quer dizer, uma transformação de escala está fora dessa coisa, então teria que ter um tratamento diferente. Para desenhar aqui o cotovelo, eu vou botar mais uma translação em torno desse, na realidade aqui deveria ser Y2, que vai daqui até aqui. Tá? Aí eu desenho esse troço. Então, como é que é o processo de desenhar isso num sistema gráfico que suponha você possa desenhar mandando dizer, eu quero desenhar tal primitiva e o sistema desenhe, digamos, um paralelepípedo ou um cubinho ou uma esfera. Depois nós vamos tratar dessa questão de como o sistema gráfico vai fazer isso. Mas eu vou seguir um caminho que é esse aqui. Eu vou desenhar a base, vou rotar em Y, vou rotar em Z, vou transladar de D sobre 2, desenhar o antebraço, vou transladar de novo, desenhar o cotovelo, transladar de novo, desenhar o braço, transladar de novo, desenhar a palma da mão, depois de desenhar aqui o pulso, perdão, depois vou desenhar, transladar, venho para o pulso, e aí eu tenho um problema aqui que eu tenho que ir para um lado e tenho que ir para o outro. Mas deixa eu colocar aqui. Eu estou dizendo que os sistemas gráficos têm uma matriz só corrente para atuar. Tá aqui, então, eu vou seguir um processo como esse. Então, eu vou primeiro dizer que eu quero que essa matriz corrente seja a identidade. Provavelmente o sistema inicializa dessa forma, mas é sempre bom a gente inicializar, porque às vezes você volta numa posição do sistema e o sistema tem que estar, nem sempre está no default, que você não pode assumir que o default esteja lá. Então, eu trago ele para isso, depois eu acumulo a rotação e isso torna a minha matriz corrente. Primeiro aqui eu já desenho
a base, que seria essa esfera aqui. Agora, faço essas duas transformações e vou agora ir mais a translação, e aí eu vou desenhar o antebraço. Tá? Então, e assim vai indo, fazendo todo, vou fazer mais uma translação, desenhar o cotovelo, e por aí vai. A questão básica é que, será que eu consigo viver só com uma matriz? A resposta é não. Infelizmente, os sistemas gráficos não conseguem trabalhar só com uma matriz corrente, porque a geometria que a gente tem que lidar é complexa. Ela, às vezes, bifurca. Por exemplo, aqui é o caso, aqui você está nesse sistema, vem para esse, aí, de repente, você quer vir para cá e depois voltar para cá e vir para cá. Ora, se eu tinha um estado corrente aqui, vim para o direito e quero voltar ao estado corrente anterior, eu preciso de alguma coisa que me lembre o que eu quero voltar. Mas, às vezes, isso pode acontecer não só uma vez, mas várias vezes. Por exemplo, eu venho aqui, subo essa cadeia cinemática toda, chego aqui, bifurco para cá, volto para a matriz de cá, bifurco para cá, mas, de repente, agora eu quero voltar aqui e fazer um outro braço que está lá. Então, o conceito de estrutura de dados que mais apoia esse tipo de coisa daí seria usar um conceito de pilha. Usa uma pilha, quer dizer, num dado momento você sabe que você vai ter que voltar a uma posição anterior, você salva a transformação corrente numa pilha. E depois, quando você voltar, você dá um pop nessa pilha, dá um push, dá um pop na pilha. Ou você tem uma outra maneira de representar isso com uma estrutura hierárquica qualquer, que normalmente não é tanto uma árvore, mas geralmente é um grafo direcionado a cíclico, que é um tipo árvore, aonde você vai fazer um transversal, quer dizer, como você faz aqueles algoritmos que vocês fizeram em estrutura de dados, de percorrer a árvore. Quando você sobe, ele faz pushes e pops do mesmo jeito, só que isso, ao invés de ser feito numa pilha explícita, você vai fazer isso numa pilha das chamadas de função, que vão empilhar e desempilhar as coisas. Então, essa é a álgebra que a gente usa para representar, geralmente, cadeias cinemáticas. Tá? Só que uma coisa que eu meio que passei aqui ao largo é que eu comecei com um problema bidimensional e não mostrei para vocês como é o 3D. Porque, na realidade, a maneira que eu acho que é melhor a gente entender o 3D é como uma extensão do 2D. O espaço homogêneo do 3D é parecido com o espaço do 2D, onde você tem uma parte aqui da transformação que é linear, tem aqui a parte das translações e a última linha, no caso, por enquanto, é 001 para tudo. Só que eu vou agora, em vez de ter 2, 3 componentes, eu vou ter 4 e vou trabalhar com essas matrizes da mesma forma. A translação é uma extensão direta, basta botar mais um termo aqui. A escala também é uma extensão direta. As rotações não são. Rotação, por exemplo, em torno do eixo X, em 3D, é uma coisa específica, diferente do eixo Y, diferente do eixo Z. Não é tão fácil ter. Mas, por outro lado, na aula anterior, não, no vídeo anterior, eu falei muito da ideia de a gente rodar as bases e com isso, derivar as matrizes. Ou seja, por exemplo, se eu quero saber o que uma transformação de rotação faz para qual é a matriz que atua nela, basta eu pegar essa rotação e aplicar os vetores da base. Por exemplo, o vetor I, que está aqui nessa posição, não vai mexer. O T de I é o próprio I. Agora, o J, que está aqui, o vetor unitário da direção Y, ele vai rodar de θx, nesse caso. Então, a coordenada final dele transformada vai ser cosseno de θx, porque ele continua com tamanho 1, então aqui vai ser, esse tamanho aqui vai ser o cosseno e aqui vai ser o seno. O K que estaria aqui vai rodar também de θx e vai ficar com a coordenada x e j dele vai ser menos o seno e a coordenada k vai ser o cosseno. Com isso, eu sei montar a matriz, porque cada uma dessas colunas aqui são as colunas das transformadas
da base. Quer dizer, eu estou raciocinando aqui ainda com a transformação, rotação, como uma transformação geométrica no R3 cartesiano. Mas aí eu coloco ele aqui dentro da nossa roupagem, da nossa maneira de colocar, que seria do PR3, que seria um espaço de 4 dimensões que está aqui. Só que eu boto 0 nas translações e a última linha continua 001. Com isso, todas as transformações que a gente viu de rotação, de escala, e aqui as rotações são 3, né? Quer dizer, vocês podem fazer como um exercício, ver, confirmar que essa é a rotação em Y e essa é a rotação em Z. Percebe que os sinais, as coisas, você só consegue entender olhando para onde vai os eixos da base disso. Tá? Então, é possível a gente trabalhar em 3D simplesmente com essa visão de extensão de 2D. Para concluir, eu vou deixar aqui um link para um programinha que eu fiz usando JavaScript e OpenGL, WebGL, tá? Que tem aqui esse trabalho que a gente fez. Aqui eu, por exemplo, lembra que eu falei que a rotação aqui eu rodo, aqui cada vez que eu clico eu estou mudando o valor do ângulo da base. Agora está 65, 70, 75, 80 e tal, está aqui ela aqui. Tá? Aqui está, eu posso voltar, eu posso ir. Aqui eu vou mexer no outro ângulo da base, que é para baixo ou para cima, que seria a rotação em torno do Z1, lembra que eu falei? Aqui eu posso mexer no outro ângulo, aqui para cima ou para baixo. Deixa eu botar um pouco mais para cá, para ficar mais visível. Tá? Esse aqui vai mexer no ângulo da mão. Né? Vamos dizer que isso aqui faça aqui para pegar, e aqui eu posso apertar os dedos para pegar alguma coisa. Então, se vocês olharem esse código, inclusive, que está lá, né? Quem tiver curiosidade pode simplesmente usar o inspect e tal, tem o código, ou pode baixar o código que está lá também, vai achar o código em JavaScript, mas isso eu vou explicar melhor depois, claro, porque aí tem a parte de programação e WebGL, que ainda não faz parte dessa série que nós estamos falando aqui agora. Então é isso, gente. A ideia, recapitulando, era mostrar para vocês como essas transformações geométricas ficaram melhor colocadas num arcabouço de coordenadas homogêneas. E, no momento, nós não usamos todo o poder das coordenadas homogêneas. Eles só vão se revelar daqui a pouco, quando a gente for tratar da questão de projeção de câmeras, por exemplo, onde, às vezes, eu tenho uma projeção cônica, que passa todos os raios por um certo ponto, e eu quero transformar essa projeção cônica numa projeção paralela, que é uma projeção mais simples de implementar. E, para isso, eu vou usar o resto das transformações geométricas. Tá? Então, é isso, gente. Essa era a ideia da série de hoje. Obrigado.